E aí, galerinha do quinto ano, boa tarde, tudo bem? Hoje, né, mais uma aulinha aí de ciências. Hoje nós iremos falar sobre o bioma da Caatinga, né? O bioma da Caatinga, ele é um bioma exclusivamente do Brasil, né, que ocupou boa parte do território brasileiro, né? Hoje abrange de 11 a 12%, né? É, infelizmente, somente 2% são preservados desse bioma, né? Infelizmente 2%. E a gente sabe que tem muitos animais, fauna e flora, que são exclusivos nesses locais, exclusivos nesse bioma. A gente não encontra em outro lugar, né? E infelizmente tão pouco é preservado, né? Sem contar que muitas espécies ainda não foram descobertos, né? Ou às vezes tem muitas espécies botânicas ou mesmo de animais que ainda não foram descobertos, que poderiam ser muito benéficos para nós, né, seres humanos. Então, pessoal, hoje eu vou compartilhar aqui o livro com vocês, tá? Então, a Caatinga, pessoal, o nome Caatinga, ele é de origem tupi, significa mata branca, né? Quem deu foi os índios, né? Nas regiões a qual abrange a Caatinga, né? A Caatinga é um bioma exclusivo do Brasil, ocupa grande parte dos estados do Nordeste, além do norte de Minas Gerais. O clima da Caatinga é quente e apresenta longos períodos de seca. A palavra Caatinga é de origem tupi e significa mata branca, que representa a aparência da vegetação na estação seca, quando as folhas caem e os troncos esbranquiçados das árvores e dos arbustos se destacam na paisagem. Os seres vivos da caatinga são adaptados a sobreviver à falta de chuva, por exemplo. Há plantas que acumulam água em seu corpo. Vou dar um exemplo, o cacto, né? O cacto, por exemplo, ele tem suas folhas transformadas em espinhos. Por que isso? Justamente, a gente sabe que na folha acontece a fotossíntese e a transpiração. Então, as folhas transformadas em espinhos faz com que essa planta não perca água, né? Tia, mas essas plantas não fazem fotossíntese? Fazem fotossíntese sim. Essas plantas, elas fazem fotossíntese através do caule. O caule é verde e é ali que é acumulado a água, ok? E os espinhos é justamente para proteger de outros animais não abocanharem, não matarem essa planta por conta da água, certo? Existem plantas também que possuem, né, as raízes bem profundas, né, para poder absorver água, né, do solo, né, lá nos lençóis freáticos, bem lá embaixo. E também existem árvores que possuem uma cera nas suas folhas, né? Essa cera faz com que não perca água, ok? É um meio de sobrevivência dessa planta. Até mesmo, gente, não só as plantas têm toda essa adaptação ao clima desse bioma, os próprios animais também, eles têm essa adaptação, né? Muitos animais saem à noite para caçar quando o sol já se pôs para poder não ficar com sede, né? Vai estar mais fresco, né? Então, muitos animais ficam escondidos ou atrás de rochas ou debaixo da areia. Então, isso é um meio de preservar e de adaptar as mudanças, né, a esse clima, tá? Então, por isso que a gente fala que os animais e as plantas desse bioma são exclusivos dessa região, porque eles estão adaptados a tolerarem a falta de chuva e essa seca, né? Além da quentura também, né? Aí uma perereca de capacete, animal adaptado a viver no ambiente da caatinga, tá? O solo. O solo é rochoso em sua camada mais superficial e não consegue acumular a água da chuva. Apesar disso, é rico em nutrientes minerais e nos poucos meses da chuva, as folhas verdes e as flores mudam a cor da paisagem. Então, olha só que bacana. O pouco de água que se tem nesse período de chuva, elas conseguem mudarem
a sua cor, ou seja, reflorescer de uma forma rápida, né? Isso é um meio, né, delas aproveitarem o mínimo de chuva que tenha, né? A ocupação humana e a exploração dos recursos naturais da Caatinga ao longo dos anos reduziram ainda mais a disponibilidade de água, olha só. Isso, gente, cabe em qualquer bioma, tá? A ação antrópica, a ação do homem, isso faz com que não só o bioma da Caatinga acaba levando isso em extinção, como espécie botânica, espécies de animais, como isso cabe em qualquer outro bioma, tá? A ação do homem e a falta de preservação desses biomas está fazendo que muitos animais estão entrando em extinção, como a gente falou da Mata Atlântica, né, a questão da onça pintada, né? E isso está levando à desertificação de algumas áreas na Caatinga, né, devido a essa ação do homem. Com isso, algumas de suas espécies correm um risco, como o tatu-bola, né, pessoal? O tatu-bola, para quem não lembra, o tatu-bola, ele foi o mascote, né? Os meninos que gostam de futebol, ele foi o mascote da Copa do Mundo, né? Da FIFA de 2014, né? E além do tatu-bola estar em extinção, existem muitas plantas que fornecem frutos, que é o sustento de muitas famílias da Caatinga, como as árvores umbuzeira, né? Que fornecem a fruta chamada umbu, que eu vou ler um pouquinho, que está no livro de vocês. Que muitos isso traz o sustento das famílias, né? Então, essas famílias precisam de orientação para que elas façam um manejo sustentável. O que é o manejo sustentável, pessoal? O manejo sustentável é uma maneira de retirar esses frutos sem prejudicar a árvore e aonde ela se encontra, né? Porque a gente fazendo um manejo sustentável, a gente está fazendo com que não prejudique o meio ambiente e que replante essas árvores, né? Se eu tiro o meu sustento dessa árvore umbuzeira, que eu replante, que eu guarde as sementes para poder estar plantando cada vez mais, perpetuar a espécie botânica, né? Isso é um manejo sustentável. Então, voltando para o livro, não só o tatu-bola, né, como a tia Érica falou, a onça parda, que é comum nessas regiões, e a ave soldadinho do araripé, né, que é uma árvore típica desse bioma, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui para o livro. Aí, galera, a paisagem, né, da Caatinga, na época de chuva, né? Olha só como é que ela refloresce, né? E no livro de vocês tem Você Sabia, que são as riquezas da Caatinga, que a tia Erika acabou de falar. Além da grande variedade de frutos da Caatinga, as plantas desse bioma possuem propriedades medicinais e aromáticas úteis em diversas áreas. Então, olha que bacana quanta coisa que os familiares podem estar extraindo de maneira sustentável para poder ter o seu lucro, ter o seu sustento, né? Um exemplo são os óleos essenciais extraídos de algumas plantas e muito utilizados na indústria de cosméticos. O manejo sustentável para a extração dos óleos das plantas, como o umbu, o jatobá também, tá, pessoal? E a araueira. Pode ser uma fonte de renda para as comunidades locais. Então, pessoal, não só a umbuzeira, como o jatobá e a aroeira, o que precisa para fazer com que essas famílias continuem tendo seu sustento? Pessoal, como eu falei, infelizmente somente 2% de 12%, né, aproximadamente 12%, onde se encontra onde se encontra esse bioma, não é protegido. Então, assim, 2% apenas é protegido, o restante não. Então, eu acredito que cabe os órgãos governamentais estar passando as informações
para a população dos moradores que se encontram na região da Caatinga, né? Então, isso cabe passar informações, instruírem eles a respeito do manejo sustentável, né? Então, isso cabe ao governo fazer com que mostre que é importante preservar a Caatinga, porque muitos acabam vendo, ah, só um deserto, não tem nada. Não, a Caatinga, por trás dessa desertificação, ela traz muitas informações riquíssimas. Tem muitas espécies botânicas que são utilizadas aí como propriedades medicinais, até mesmo espécies de animais. Então, assim, existem muitas riquezas nesse bioma. Por mais que a gente fale, ah, a Caatinga não tem nada, é tudo seco. Não. Existem ali plantas adaptadas a esse bioma que são riquíssimos. Então, a gente tem que frisar isso, não só no bioma da Caatinga, isso em qualquer bioma. Nós devemos preservar. A Caatinga, caiu a internet aqui, pessoal. A Caatinga, ela abrange, né, 11 a 12% do território nacional, como a Tia Erika falou, incluindo, né, então ela cobre faixas do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e também parte do norte de Minas Gerais. Minas Gerais. Então, olha quanto lugar que, que esse bioma abrange, né? Então, a gente tem que pedir para que conscientizem esses moradores para a preservação desse bioma, né? Então, pessoal, é isso daí que a tia Erika quis falar um pouco para vocês. Então, isso cabe em qualquer bioma, tá? Então, hoje a informação foi sobre a Caatinga. Então, não veem a Caatinga. A partir de hoje, vocês vão ver a Caatinga com outros olhos. Quem não assistiu os vídeos que a tia Erika postou aí, assistam, tá? É interessante esses documentários para vocês verem a importância, a quanta riqueza que existe nesse bioma. Não é simplesmente uma terra seca, que é quente, que não tem animais direito, que não tem plantas. Tem sim, pessoal. Existe uma fauna, uma flora riquíssima nesse bioma que é essencial ser preservada, tá bom? Galerinha, só isso que a tia Erika queria mostrar para vocês hoje. Um beijo e boa aula. E bons estudos.